Fala pessoal, tudo bem? Flávio novamente falando com vocês na área. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema muito polêmico e que deve com certeza perpassar as angústias de vocês. E que é o seguinte tema: eu não sei cantar, eu não tenho ritmo. Como é que eu vou ensinar música para as minhas crianças? Pois é, esse tema é muito falado e realmente é um tema muito legal de se tratar, porque vocês vão perceber que, na verdade, essa ideia de eu não sei cantar, eu não tenho ritmo, eu não tenho dom para isso, eu não tenho o menor talento para fazer isso, não é, de fato, nenhum impedimento para que você ensine música para suas crianças. E eu não estou falando só de ensinar de colocar o play no aparelho de som, não. Eu estou falando que isso não é um impedimento para você cantar com as crianças, não é um impedimento para você deixar enfim, de ensinar a música com a sua própria voz, entendeu? E eu vou te explicar o porquê que isso não é impedimento e vou contar também a minha própria história de como eu superei a minha dificuldade em cantar e a minha dificuldade em me expor musicalmente. Então, é, nós vamos começar esse vídeo falando sobre algo que é realmente muito, muito interessante, que é um pouco, enfim, e que é um tema que é difícil de se tratar e que é o seguinte: se você está pensando por aí, do lado daí de onde você está me assistindo, que puxa vida, eu não consigo reconhecer direito a música, eu tenho dificuldade em cantar, eu tenho muitos problemas em fazer isso, eu te faço uma pergunta. Você sabe o que é afasia? Provavelmente afasia você com certeza deve conhecer, ou muito provavelmente deve conhecer, porque você provavelmente é pedagoga, ou professora, ou educadora. E você já deve ter lidado com isso na sua formação, que é, enfim, o impedimento da criança, ou impedimento do adulto, enfim, da pessoa, em reproduzir aquilo que ela pensa dentro dela. Então ela pensa numa palavra, mas ela não, ela confunde as sílabas na hora de falar e tudo mais, né? É uma doença e eu acho que é neurológico, se eu não me engano. Eu realmente não tenho certeza, mas é o que impede a pessoa de reproduzir as palavras corretamente. E aí eu realmente, no caso de uma afasia, é muito difícil da pessoa conseguir cantar e se expressar musicalmente. Realmente é um pouco mais difícil. Mas existem muitos fonoaudiólogos e muitas fonoaudiólogas que trabalham com a música para recuperar é, como é que eu posso dizer, para recuperar perdas que a pessoa teve por conta da afasia. Então, a música é um ótimo recurso, porque a música ela conecta diversas áreas do cérebro. A música é como se ela pegasse o seu cérebro e a música fosse o grande regente e começasse a reger todos os instrumentos do cérebro, todas as áreas, ela tem esse poder de conectar as áreas. Então, é por isso que se a pessoa não consegue, muitas vezes, falar alguma coisa, se a pessoa tem dificuldade ou tem realmente algum problema neurológico em falar, em reproduzir uma palavra, a música ela vai acessar outras áreas do cérebro, outras conexões neurológicas, e a pessoa normalmente quando canta ela consegue falar algumas palavras, consegue quiçá até cantar uma música completamente. Aí você fala, mas poxa, ela não consegue falar, como é que ela consegue cantar? Isso acontece justamente porque o cérebro conecta diversas áreas. E aí, no caso da música, né? E aí, por isso, quando a pessoa fala, tem menos áreas do cérebro funcionando, e quando ela canta, tem mais áreas. Então, provavelmente ela consegue cantar porque as áreas que foram afetadas para ela falar foram só as áreas da fala. E não, no caso da música, ela acaba acessando outras áreas que estão conectadas também com a fala, no caso do funcionamento cerebral, quando se canta, quando enfim, se executa uma música, e aí ela começa a acessar a fala por meio desses outros locais do cérebro, dessas outras conexões neurológicas. E aí ela consegue acessar
o mecanismo da fala no cérebro dela. Isso porque a música tece inúmeras conexões cerebrais e ela é incrível tanto para fazer uma pessoa com afasia conseguir voltar a falar aos poucos ou recuperar parte da sua fala, ou até inclusive para recuperar alguém que tem Alzheimer, para conseguir recuperar determinadas memórias em pessoas com Alzheimer. Então, existem muitos terapeutas que utilizam a música para recuperação de memória das pessoas com Alzheimer. E aí tem um outro distúrbio que também é muito comentado na área da arte, principalmente na música, que é a amusia. A amusia, se você nunca ouviu falar, ela é como se fosse o daltonismo na música. E quando eu falo em daltonismo, você vai me dizer, mas eu também não enxergo, eu não consigo ouvir determinadas notas musicais, determinados contornos musicais. E aí eu te digo, quem tem amusia não só não consegue ouvir determinados contornos e determinadas nuances na música, como ao contrário, essa pessoa, ela, ela ouve a música como se fosse um grande ruído. Ela normalmente a pessoa com amusia nem tem gosto pela música e nem consegue ouvir uma música porque a música soa a partir enfim, a música entra pelo ouvido e passa por conexões cerebrais e quando ela chega no nosso cérebro que a gente identifica os sons, a gente identifica de uma maneira como eles mais perto possível do que eles são. A pessoa com amusia, ela tem é como se fosse um labirinto aqui no cérebro que chega perdido o som lá na audição do cérebro. Então ela reconhece o som como um ruído. E muitas vezes essa pessoa nem tem gosto pela música porque ouviu um ruído, né? Imagina, ouvir uma música e reconhecer essa música cerebralmente como um som de um caminhão. Deve ser um horror. Inclusive assisti um documentário faz pouco tempo de uma moça que teve amusia por conta de uma cirurgia que ela fez e ela teve um problema na cirurgia no cérebro que ela teve que fazer e aí ela ficou com amusia por um determinado tempo, acho que por 1 ou 2 meses, se eu não me engano, e ela conta a experiência, eu não vou lembrar o documentário agora para passar para vocês, mas ela conta a experiência dela e ela fala que ela ouvia a música, inclusive ela é DJ, e ela ouvia a música como se fossem ruídos. Ela falou: Meu, minha carreira já era, deu ruim total. Fui fazer uma cirurgia, enfim, para consertar alguma coisa lá que estava errada e acabei perdendo a minha carreira musical. Mas no fim, ela volta lá, refaz a cirurgia, conserta lá o que tem para consertar e volta a ouvir normalmente. Mas enfim, a amusia é essa característica aí que faz com que a pessoa não reconheça a música e muito além disso, que ela reconheça a música como se fosse um ruído mesmo. Então, eu queria aproveitar a amusia, a afasia e o Alzheimer para dizer, se você não tem nenhuma dessas três coisas, se você não tem nenhuma dessas três dificuldades, eu te pergunto, você acha que você realmente tem um impedimento para cantar e para levar a música para suas crianças em sala de aula? Eu acho que não, né? Eu acho que é muito mais difícil no caso dessas pessoas. E mesmo no caso dessa DJ, ela voltou a se apresentar, enfim, ela voltou a tocar depois que ela melhorou. Então eu tenho certeza que você não tem nem a amusia e nem a afasia. Então não me venha com desculpa de que eu não consigo cantar, eu não consigo, eu não tenho dom, eu não tenho prática, eu não tenho talento para cantar para as minhas crianças. Isso é mera desculpa, entendeu? Então, a grande questão é: será que é bom cantar para as crianças? Será que é bom a gente, enfim, levar com a nossa voz uma música para as crianças? E aí eu vou dizer, não tem problema você colocar a música no aparelho de som. É muito legal, inclusive, quando você coloca no aparelho de som, porque ela vai reconhecer de fato um músico ou uma musicista cantando e tocando, vai reconhecer outros instrumentos e vai entrar em contato com uma riqueza sonora maior do que se você cantasse. Porém, caso você cante, você vai ter ganhos muito maiores, tanto na hora de você apresentar uma música para a criança,
quanto na aprendizagem da criança. Isso acontece porque quando você canta, a música ela tem a capacidade de expor o nosso interior para as outras pessoas. Então, quando você canta, você está colocando algo de si ali. E se você gosta, se você aprecia a música, se você tem gosto pela música, e por que não cantar com a sua criança? Ela vai reconhecer esse gosto, ela vai reconhecer o seu a sua empolgação em mostrar uma música que você goste para ela e ela vai se identificar com a sua voz, com os seus sentimentos em relação àquela música. Isso produz todo um outro universo de contato da criança com a música. Não o contato com o aparelho de som que, apesar da sua riqueza, né, de mostrar um músico, uma musicista e tudo mais que eu falei, apesar dessa riqueza que o aparelho de som tem, ele não é uma pessoa gesticulando, mostrando qual é o corpo que interage com esse canto na hora de mostrar a música. Não é uma expressão facial que está mostrando para as crianças quais são os trejeitos que você mexe na face quando você está cantando. Então, tudo isso que é passado através do seu corpo na hora que você canta para uma criança é perdido com o aparelho de som. Então, se tem uma super dica que eu deixo para vocês e que é um grande segredo na musicalização de hoje em dia, é justamente isso. Não tem problema utilizar o aparelho de som? Não tem, mas cante com a criança. Cante e demonstre o gosto, demonstre isso que você, esse desejo que você tem de mostrar uma música que você goste para ela. Isso vai fazer com que ela identifique em você ela vai te ver como exemplo, vai te ver enfim, ela vai seguir o que você tá propondo para ela, né? Ela vai te ver como realmente a figura que representa aquela música para ela e não vai te ver simplesmente como a pessoa que aperta o play no rádio, né? Eu acho que é muito clara essa diferença entre as duas coisas, né? E aí, e aí a gente chega no momento em que, assim, há uma dificuldade de cantar, há uma dificuldade. Eu mesmo, no início, eu tinha muita dificuldade de cantar. Eu sempre fui muito desafinado, eu sempre fui muito sem ritmo, eu sempre tive inúmeras dificuldades, até quando eu entrei na faculdade de música, mesmo passando por diversas provas. Enfim, eu consegui enganar muito bem as pessoas que me avaliaram, mas quando eu cheguei na faculdade eu vi a diferença clara entre mim, né, e as outras pessoas, os outros músicos que tinham entrado na faculdade, como eles tinham uma musicalidade muito mais intrínseca e muito mais natural do que a minha. Então ficou muito clara a diferença entre, né, eu que era desafinado, que tinha tinha dificuldade com ritmo, e eles que tinham a maior facilidade. Então eu sempre fiquei meio abaixo ali da galera da música, na verdade. Mas eu tinha gosto, eu gostava, eu tinha músicas que eu ia para outro mundo, eu era transportado para um outro universo quando eu ouvia, e aquelas músicas me faziam sentir de uma maneira que eu era única, era única. Eu tinha certeza que muitos daqueles músicos que tinham uma perfeição na afinação, que tinham uma destreza rítmica fantástica, que eles não acessavam esses mundos que eu acessava através do meu gosto pessoal e através do meu espírito artístico que eu tinha. E é por isso que eu comecei a me diferenciar dentro enfim, dos educadores musicais enfim, da minha turma, no caso da faculdade aí. A grande diferenciação que eu tinha é que eu amava aquilo, e eu tinha um espírito artístico em demonstrar que eu gostava daquilo, que ia para além do que simplesmente reproduzir notas e reproduzir frases rítmicas e reproduzir padrões rítmicos. Então eu tinha muita dificuldade. E eu consegui superar a minha dificuldade não foi na faculdade não, porque na faculdade muitas vezes as pessoas te julgam e falam, poxa, o cara não tem ritmo, o cara é todo desafinado e está aqui na faculdade de música e eu que sou bom e não sei o que, não sei o que e tal, e começa a reclamar. Mas sabe que tem algumas pessoas que não vão te julgar, e essas pessoas que não vão te julgar são justamente as crianças da sua sala de aula. Então, quando eu comecei a cantar com as crianças, eu percebi que elas não me julgavam,
para elas tanto fazia se eu tinha uma ótima afinação, uma destreza rítmica fantástica. Para elas a grande diferença no que eu fazia era justamente que eu fazia com gosto, que eu fazia com amor, que eu fazia com empolgação. E isso muitos dos outros educadores musicais não fazem, não têm, porque estão tão acostumados a ficar pensando no ritmo, na melodia, na afinação e um monte de coisas que perdem o essencial da música, que é o, vamos dizer aqui, né, como a gente é adulto, a gente pode falar, mas que é o tesão que a gente tem pela música. E essa, enfim, esse tesão que a gente tem pela música, ele é o grande diferencial na hora de você ensinar a música para as crianças. É isso que transforma, de fato, a relação das crianças com a música. Então, superar essa dificuldade, um grande começo para isso poderia ser cante com as crianças. Elas não vão te julgar. Elas não vão querer que você cante afinado, não vão falar: olha aqui, sua nota tá meio tom abaixo. Sua nota tá um tom acima. Aquela frase musical ali fugiu da pulsação do tempo. Enfim, essas coisas que os músicos podem falar. É, um professor de música, inclusive, muitas vezes a gente tem, que eu como professor de música, eu percebo que muitas vezes é até benéfico para a criança quando eu canto uma música e junto com essa música eu dou uma atrasada no tempo até muitas vezes para que a criança consiga acompanhar o que eu estou ensinando para ela naquela música. Então, na verdade, essa regra de que tem que ser totalmente rítmico e afinado para cantar, ela é uma tremenda balela. O que importa para transformar a vida das crianças, e eu digo isso com a cara no vídeo, se tiver algum músico me assistindo, eu boto minha mão no fogo. O que transforma a vida das crianças não é você cantar afinado e com ritmo, mas o que transforma a vida das crianças é você cantar com gosto e cantar com a sua alma, porque elas vão reconhecer em você e vão adquirir o gosto pela música através disso. Então, a gente chega aí em algumas possíveis, né? Ai, mas Flávio, o que vão achar de mim? Eu tô cantando sem ritmo e sem afinação, o que vão achar? Fica a resposta: cante com as crianças. Teste primeiro, treine com as crianças, elas não vão te julgar. E o dia que você for apresentar, se tiver possivelmente uma apresentação, coloca o aparelho de som sem problema nenhum. Você não tem a obrigação de aparecer cantando na frente de todas as da coordenadora, da diretora, nem da professora, nem das suas colegas de trabalho. Então faça o seu trabalho de cantar com as crianças, porque é isso que vai fazer a diferença para elas e é esse processo que você vai ter com elas que vai importar. O resultado final disso, seja em uma apresentação, em uma festa, o que quer que seja, é só a cereja do bolo. Se a cereja do bolo não tivesse ali, ia fazer diferença, até ia, mas o bolo ia estar ali, entendeu? O processo foi feito, o processo da aprendizagem foi concretizado. A apresentação é só uma, enfim, é só um extra aí no meio disso tudo. E aí, outras perguntas que me vêm ai, mas eu não aprendo, eu não consigo aprender música. E aí eu tenho uma pessoa aqui atrás da câmera que está até rindo nesse momento, e que se vocês acessarem aí o nosso curso Brincadeiras para Cantar e Dançar, vocês vão ver o que uma pessoa que tinha exatamente os mesmos pensamentos que você deve estar tendo nesse momento, que eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não tenho ritmo, não tenho afinação, não consigo reproduzir música, eu não enxergo os contornos da música, eu não ouço as diferenças entre um instrumento e outro. Você vai ver que essa pessoa, que é a Carol, que está aqui atrás, ela dá um show mesmo no curso Brincadeiras para Cantar e Brincar que a gente lançou. E procura aí esse curso na nossa rede, na nossa página, pergunte nos comentários que eu deixo o link para vocês acessarem. É realmente um show que ela dá e realmente ela saiu de um patamar, enfim, em 6 ensaios ela foi para um patamar completamente diferente de percepção sonora, percepção rítmica, percepção musical, que, enfim, transformou, transformou?
E Transformou sua muito. vida? Tá Sim, bom, só para não dizer que lógico. sou eu que tô falando. Não, Tá bom. tô aqui com a cabeça concordando. Ninguém tá vendo. Então, eu vou fazer agora para vocês. Vou dar uma dica aí de como vocês podem fazer para começar a treinar, cantar com as crianças. E uma das coisas que é muito legal da gente utilizar em sala de aula, na nossa prática pedagógica, são as parlendas. E tem algumas parlendas que elas não têm melodias exatamente, né? Não têm contornos melódicos, mas elas têm palavras que são postas em ritmo. E cantar as parlendas já é um grande passo, um grande salto para você perder a vergonha, para você perder aquele medo de cantar, para você começar a transpassar essa barreira. E aí tem uma parlenda que é muito legal e que é a do homem bateu em minha porta. Dá para fazer até com corda com as crianças se você tiver na sua sala. Que é assim, todo mundo deve conhecer, com certeza. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua. Então você pode fazer tanto, né, no caso da educação infantil, você pode bater a corda como cobrinha e fazer para a criança pular de um lado para o outro da cobrinha, realizando esses movimentos que são pedidos na música nos momentos em que eles são pedidos. E é uma música simples, fácil de cantar e que tem alguns desafios corporais aí para a criança realizar. Já é um momento que é para você ter, para você mostrar, né, que você consegue, para você superar essa dificuldade, superar essa barreira que pode ser cantar para você. Eu vou cantar de novo para vocês decorarem bem essa parlenda, porque ela é muito legal e eu adoro ela. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua. Então essa é o homem bateu em minha porta. Outra outra forma que você pode utilizar para essa música é fazendo alguns improvisos. Você reparou que tem alguns desafios que são sugeridos na música, né? Que é pôr a mão no chão, pular de um pé só e dar uma rodadinha. Isso é sugerido na música. Você pode, inclusive, ampliar as barreiras do conhecimento, ampliar as potencialidades do corpo da criança, sugerindo novos desafios. Por exemplo, um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha. Senhoras e senhores, põe a mão para cima. Senhoras e senhores, fechem o olho. Senhoras e senhores, língua para fora. Senhoras e senhores, mão na orelha. Senhoras e senhores, uma mão no nariz e outra na orelha. Você pode criar inúmeras possibilidades, treinar antes essas possibilidades em casa ou mesmo no chuveiro quando você não estiver fazendo nada. E você pode treinar essas possibilidades e sugerir para as crianças em sala de aula. Se você fizer essa música no ritmo, se você conseguir sugerir novos desafios, você vai ver que você já vai dar um passo muito além de superar esse medo, essa vergonha, enfim, esse impedimento o impedimento que você tinha de poder levar a música com a sua própria voz, com o seu próprio corpo para as crianças, porque isso vai fazer a diferença. E aí uma dica super prática, eu já falei do chuveiro, eu deixo para vocês cante no chuveiro. Um dos momentos em que eu mais perdi a vergonha quando eu comecei a ampliar o meu gosto pela música era cantar no chuveiro, principalmente porque o banheiro é um lugar incrível. Quem nunca cantou no banheiro e reparou que a acústica do banheiro é maravilhosa? Tem um eco no banheiro, já reparou? Quando você canta já cantou no banheiro? Já, mas nunca reparei nisso, não. Repara que no banheiro a voz de todo mundo fica linda, maravilhosa. Então, quando você canta no banheiro, parece que você está numa sala de concerto, numa sala de estúdio. Tem um eco, tem uma coisa diferente, uma atmosfera gostosa. E realmente isso faz com que você se sinta, eu pelo menos sempre me senti, muito melhor do que eu parecia ser.
Isso fez com que eu conseguisse subir degrau por degrau e pudesse chegar onde eu tô hoje, que é justamente de conseguir levar a música para as crianças cantando de uma maneira mais afinada, melhorando a minha técnica e conseguindo chegar, né, no patamar que eu cheguei hoje. Então, realmente a grande dica é cante no banheiro sem dó, lá não tem ninguém te vendo, ninguém te ouvindo. Cante para deixar a coisa sair, para você sentir a música perpassando o seu corpo. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Deixa nos comentários qual é o medo que você tem de cantar, se você tem vergonha, o que você sente nesse momento. E já aproveita e deixa aí embaixo pra gente se você fez essa parlenda com as suas crianças e fez os desafios para ela. Eu vou querer saber de vocês, beleza? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau.